Boa noite, povo de Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria estejam com vocês. Como a irmã falava, eu me chamo Michele, tenho 36 anos, participo do grupo de oração São Sebastião, lá na Palhoça. E hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho da palavra de Deus para cada um de vocês. Nós temos como rema dessa noite, misericórdia e salvação. Desculpa, como tema. E como rema nós temos: quem pode perdoar os pecados senão unicamente a Deus? Quem pode perdoar os nossos pecados senão unicamente a Deus? Eu te convido a abrir a sua palavra lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17 e seguinte. Lucas, capítulo 5, versículo 17 e seguinte. Como o próprio rema diz, né? Quem pode perdoar os nossos pecados senão unicamente a Deus? Se nós queremos viver a misericórdia de Deus, se nós queremos viver a salvação que vem dele, nós não precisamos esperar que o outro, o outro nos perdoe. Nós não precisamos esperar que nós mesmos nos perdoem. Muitas vezes nós somos o nosso próprio juiz. Muitas vezes nós vamos ver, Lucas capítulo 5, versículo 17, ele vai falar da cura do paralítico. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa noite, o que tem te paralisado? O que tem feito você paralisar? Será que é o teu pecado? E é só o Senhor que pode curar o teu pecado. Só o Senhor pode perdoar o teu pecado. Muitas vezes nós carregamos manchas, marcas do nosso pecado. Até hoje, nós confessamos, o Padre já deu a absolvição, e nós continuamos ainda carregando essa cruz. E o Senhor diz, só Ele pode carregar esse pecado, pode perdoar este pecado. Muitas vezes até mesmo o pecado do outro. Nós ficamos ali como juízes, condenando, paralisando a vida do outro. Aquela situação paralisa a nossa vida porque nós queremos ser o juiz da situação. Quem é o único juiz é Deus. Quem vai me julgar é Deus. E muitas vezes sou eu que julgo, sou eu que condeno, seja a minha vida, seja a vida do irmão. E muitas vezes eu fico paralisada por causa disso. E o Senhor vai dizer nessa noite para cada um de vocês, através do rema, só Deus pode perdoar os pecados. Mas nós sabemos, que não somente pecados nos paralisam. Às vezes traumas, às vezes ressentimentos, às vezes mágoas, coisas que nós não perdoamos, escolhas que nós fazemos. E aí isso vem nos paralisando cada vez mais. Então vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 17. Um dia estava ele ensinando ao seu derredor. Estavam sentados fariseus, doutores da lei, vinham de todas as partes e localidades da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achavam por onde introduzir, por causa da multidão. Subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram, como um leito, ao meio da assembleia. Diante de Jesus, vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente a Deus? Jesus, porém, penetrando em seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? O que é mais fácil? Dizer, perdoados te estão
os pecados, ou dizer, levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te e anda. E aí ele tomou o leito, toma teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante ele levantou à vista deles e tomou o leito e partiu, glorificando ao Senhor. Palavra da salvação. Quando eu preparava essa pregação, o Senhor me dividia ela em partes, por tudo aquilo que eu estou vivendo nesse momento. E eu quero partilhar isso com você. No primeiro momento nós vemos que Jesus, ele estava pregando em uma casa, numa localidade ali da Galileia, e vieram várias pessoas de todas as partes até Jesus. E também vieram, doutores da lei, vieram juízes para questionar, tanto que depois eles dizem, quem é esse? Vieram os escribas, os fariseus e dizer, quem é esse? Só Deus pode perdoar os pecados. Assim também, quantas vezes dentro do nosso grupo de oração entram pessoas, Jesus está aqui, Jesus vem toda segunda-feira falar através deste grupo de oração. Jesus vem toda segunda-feira transformar o coração de alguém, vem curar uma pessoa, vem dizer para ele, olha, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda, tu és amado, tu és o meu filho, a minha filha amada. E quantos vêm aqui, muitas vezes incrédulos, desconfiando do poder de Deus, e aí permanecem paralisados, não conseguem continuar. Às vezes Deus fala, Deus dá uma profecia, Deus fala através de pregadores, às vezes através da condução, através da música, dizendo, olha, essa situação vai passar. Deus te dá a direção e você não está conseguindo enxergar. Porque muitas vezes não é aquilo que eu quero ouvir. Porque às vezes Deus vai dizer, olha, se você quer essa cura, você precisa renunciar. Renunciar ao teu passado, renunciar às tuas escolhas, que são o teu trabalho, as tuas amizades. E não, a gente não quer, a gente não quer Jesus que cura, a gente quer a cura que vem de Jesus. E só, não é, Andréia? E esse Jesus que cura, meu irmão, minha irmã, ele vai muito além. Ele quer nos dar muito além. Então muitos estavam ali só para especular o que estava acontecendo. E quantas pessoas vêm aqui, às vezes até da própria comunidade, vou ver o que está acontecendo. Aqui eu acho que não acontece, mas lá no meu grupo de oração, nas segundas-feiras, é o nosso núcleo de serviço e a nossa intercessão. Primeiro a intercessão, depois da intercessão começa o núcleo de serviço. E de vez em quando a gente faz com a igreja fechada. E de vez em quando vai uns abençoados lá que também tem a chave da igreja, de outros movimentos, para saber o que nós estamos fazendo. Aí eu tenho que ir lá na caridade. Recentemente aconteceu isso. Eu tive que dizer assim, irmã, vai me desculpar, mas a gente vai começar agora a intercessão do grupo. E aí eu preciso que você se retire, porque isso é uma parte privada, por isso que a igreja estava chaveada. Tá, mas o que vocês vão fazer aqui? Não, é uma oração secreta, por acaso? Eu falei, não é uma oração secreta. Mas essa é uma parte do grupo que se reserva para essas pessoas. E só podem estar no núcleo de serviço, coordenadores, ali dos ministérios dentro do grupo, ou algum convidado especial. Se você quiser vir num outro dia no grupo de oração, venha. Mas aqui, nesse momento, não. Mas por quê? Te expliquei, irmã. Quantas vezes a pessoa vem num grupo de oração para saber o que está acontecendo? Por que estão gritando? Por que eles estão pulando? Ou até mesmo para levar para o pároco alguma coisa. É triste. Assim como aqueles que estavam lá estavam para julgar, estavam para condenar Jesus. E muitas vezes nós fazemos esse papel. Aqui não acontece, só lá na minha comunidade, né, Val? Só lá, aqui não. Val está aqui para não me deixar mentir.
Aí vem uma segunda parte, né? A casa estava cheia, Jesus estava ali. E aí não tinha por onde aquele paralítico andar. E por que que Jesus curou aquele homem? Ele vai dizer: pela fé dos amigos. Quantas vezes a nossa paralisia vai ser curada por causa de um irmão que teve fé em orar pela gente, em cuidar da gente, de dizer naquele dia que a gente não quer ir para o grupo de oração e dizer: vamos, eu vou contigo, eu passo aí para te buscar. Vamos, tu precisa ir lá no grupo de oração. Quem sabe se hoje você está aqui no grupo de oração foi porque alguém te convidou. E talvez a pessoa que te convidou nem participe mais do grupo de oração. Mas você permaneceu firme, permaneceu forte. E ali o Senhor foi trabalhando, ali o Senhor foi curando a tua paralisia. Deus, Ele vai usando das pessoas. E aí eu fiquei perguntando: meu Deus. Porque eu digo para vocês, irmãos, muitas vezes nós vamos chegar aqui no grupo de oração, muitas vezes nós chegamos dentro do grupo de oração paralisados. Mas a partir do momento que o Senhor faz a graça, nós temos que ser esses amigos que trazem mais e mais e mais paralíticos para o Senhor. Nós não podemos simplesmente receber a cura, agora eu vou embora e tchau e benção, eu só volto quando eu precisar de novo, quando eu estiver paralisado. Acontece muito isso? Aqui não. Aqui não acontece. Só lá na minha comunidade, né? Em outros países, né? Aqui não acontece isso. Não. Muitas vezes a pessoa acha que Jesus, né, ele é um remédio, mas é que é assim, né? Eu venho no médico só quando eu preciso. Eu não preciso tomar continuamente, né? Ah, hoje eu estou precisando, então eu vou lá, né? Estou com dor de cabeça, eu vou tomar um... Não é assim que funciona. Deus, Ele quer mexer dentro de nós. O Alexandre falava que ele era um novo homem depois desse final de semana. Eu posso dizer para vocês, eu sou uma nova mulher por causa desse final de semana. Eu digo para vocês, eu estava, nesses últimos tempos, eu estava paralisada. Eu sou coordenadora de grupo de oração. Eu digo para vocês, eu estava paralisada. Eu estava numa depressão muito profunda. A Val sabe, né? Eu tive a ponto de que, quando eu não aguentei mais, ela não sabe tudo, porque eu sou a pessoa durona e a gente só bota para fora, assim, já na última, pouca coisa, assim. Mas eu estava num ponto em que eu não suportava mais a dor que eu estava sentindo. Por conta da depressão, minha vontade era largar tudo. Mas o Senhor me confiou ovelhas. Só eu sei as noites que eu chorei, só eu sei os gritos que eu dei na presença de Jesus. Porque eu estava paralisada. Só eu sei quantas vezes que eu fui para o meu grupo de oração, com o meu coração, que eu não conseguia nem respirar. E eu dizia: Senhor, tira isso de mim. Mas foi o pessoal do meu grupo de oração, e foram esses amigos que me impulsionavam de uma maneira, de outra, mesmo sem saber da dificuldade. E eu estou passando por um processo, por isso que eu digo, né? Aqui a cura, o Senhor, Ele fala, né? É muito mais fácil eu dizer: os teus pecados estão perdoados, porque muitas vezes a gente fica lá naquilo que a gente cometeu e estaciona ali e não vai mais nem para frente nem para trás, porque eu sou pecadora, eu sou pecadora. Eu quero dizer para vocês, todos nós somos pecadores e pecadoras. Todos os dias nós vamos pecar. O justo peca 70 vezes ao dia. Quem sou eu? Sempre vai ter algo que nós vamos estar pecando, irmãos. Mas o que vale é o por hoje não. Só por hoje eu não quero pecar, Senhor. Só por hoje eu não quero cair nisso, Senhor. É uma luta diária. E muitas vezes a gente fica até estacionado. Você já confessou? Você nem comete mais esse pecado, mas você está travado nele ainda. Pela sensação, pelo sentimento. Talvez pela mágoa que você carrega, pelas pessoas que você feriu.
Talvez pela mágoa, porque isso que te travou foi porque alguém te feriu e você não consegue superar e você não consegue ir para frente. E você está ali travado numa maca e que você não consegue sair. Eu digo para vocês, quando o Senhor me escolheu, eu dizia para Ele, quem sou eu? Eu já testemunhei aqui, algumas pessoas já me conhecem, né? Meu Deus, quando eu fui coordenadora do Ministério de Cura, quando eu recebi o chamado para servir nesse ministério, não foi nem para coordenar. Eu dizia assim, pro meu pároco, que foi ele que fez o chamado, eu dizia assim, eu não, porque eu estava aprisionada lá no meu passado. Eu disse, eu tentei contra a minha vida, é um pecado mortal. Eu me emocionei quando o Ale cantou a música, né? E para confundir os fracos, Ele gravou meu nome na palma da sua mão. Deus não vai escolher os fortes, Ele não vai escolher os perfeitos, Ele não vai escolher a pessoa que não é pecadora. Se a gente pegar a história de Jesus, se nós formos ler dos evangelhos, o Senhor sempre veio para os imperfeitos, para aqueles que estavam à margem de tudo, a ponto de se vir como um carpinteiro. Ele não quis vir como rei, sendo Ele rei dos reis. E aí o Senhor nos chama e a gente não vai porque a gente está paralisado. E aí eu digo para vocês, oxalá a gente tenha sorte de ter esses amigos que vão pegar e vão ver que a gente não consegue dar um passo e nos levar. Mas a gente não pode só depender deles. Nós precisamos também tomar a coragem, tomar a decisão. Como eu falava para vocês, né? Eu estou aí num processo de recuperação, porque daí a gente cai na depressão. E aí é engraçado, porque assim, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Porque daí o nosso trabalho acaba também, a gente não consegue se dedicar. Então o nosso trabalho, começa a cair, né? Vai caindo. A nossa vida vai caindo. Daí nesse meio tempo, para ajudar, eu tive dengue. E aí só Jesus, assim. Aí passei umas provações. E Deus sabe. Tanto que o Alê, se eu não me engano, não sei se foi o Alê, o pessoal lá do Junai lá também, me chamaram para pregar o seminário de vida. E eu falei assim, irmão, eu não vou porque eu não tenho data. Na verdade, eu não vim porque não tinha nada para dar. Tanto que a minha agenda está fechada. Eu vinha partilhando no cavalo assim, olha, eu vou hoje, quando eu marquei, hoje eu posso dizer para vocês, assim, esse retiro me deu uma injeção de ânimo. Ele me transformou, ele me fez uma nova mulher, porque eu já estava num processo de sair do poço que eu estava, mas ele puxou assim de uma maneira. E eu digo para vocês, eu falei para a Val assim, olha, eu marquei a pregação no grupo do Alê, porque ele foi pregar lá no meu grupo, e aí eu não tenho coragem de dizer para ele, eu não vou pregar lá, porque se ele saiu lá do grupo dele para ir pregar no meu, eu não posso ficar ali me martirizando, me mimizando, paralisada, sendo que ele também está precisando. E às vezes a gente não sabe qual é a situação que o irmão está passando, mas a gente tem que estar aqui como coordenador, né? Oi, gente! Tudo bem? Mas por dentro a gente está sangrando, a gente está chorando. E aí nesse retiro teve um momento, a última pregação da Cris, ele estava lá, teve um momento de cura interior, que ela pediu para a gente sentar, imaginar Jesus ali, e antes disso a gente tinha feito um deserto, e eu tinha botado vários nomes ali que eu precisava perdoar. E aí o primeiro já foi assim, né? Foi a minha mãe. Porque eu perdoei já a minha mãe, eu fui abandonada quando criança. Mas sempre tem resquício. Como eu falei para vocês, eu tive dengue. A pessoa que eu liguei para me socorrer foi a minha mãe. E mais uma vez ela me abandonou. Porque ela disse, não, eu não posso. Eu estava com 40 e poucos graus de febre, tremendo de febre. Eu peguei o carro e fui dirigindo até o hospital porque ela não podia vir. Porque ela tinha um almoço com algumas pessoas. E naquele momento eu já estava no fundo do poço, parece que jogaram mais uma pedra.
Aquele momento, meu coração sangrou. Talvez ela não tenha entendido. E quantas vezes nós fazemos isso com o outro? O outro nos pede ajuda, nos pede socorro, e a gente é aquele que vai lá e bota a pazinha de cal ali em cima. E aí a minha depressão, que já estava indo, foi mais um pouquinho. E passou, graças a Deus. E aí veio a segunda pessoa, e aí eles falaram, não vai... E a última pessoa, está aqui anotado, era o meu nome. Só que não ia dar tempo para todo mundo. E depois que eu saí da minha mãe, eu fui para mim. Porque às vezes aquilo que nos paralisa somos nós. Porque nós não nos perdoamos. Nós não perdoamos as escolhas que nós fazemos. Nós não perdoamos atitudes que nós tomamos. Nós não nos perdoamos, talvez porque a gente é besta. Tão besta que a gente deixa os outros fazer o que quer e eu não me perdoo por isso. E aí quando eu me botei naquela cadeira, assim, foi desesperador. E aí eu entendi que a pessoa que mais me paralisava, a pessoa que mais me machucava, não era a minha mãe, era eu. A minha cobrança excessiva, tudo. E aí eu estava ali, e aí veio uma amiga, a esposa do meu coordenador forâneo, ela veio assim, me pegou pela mão e ela foi esse amigo. E aí a Cris falou assim, olha, se você quiser vir até Jesus, e eu não tinha condições, eu estava paralisada ali na minha frente. Vá. E aí ela veio, ela tocou assim no meu ombro, vamos? Eu falei para ela, não, eu estou bem. Ela disse, não, vamos. Eu falei, não, eu estou bem porque a gente é teimoso. Deus quer curar, Deus quer fazer e a gente está ali. Na nossa paralisia. Porque é cômodo, porque é aconchegante, porque é quentinho, porque a gente já está acostumado. Porque se a gente sabe que se a gente der um passo, vai ter que mexer tudo lá dentro. E vai doer, vai sangrar, porque vai ter que tirar o pus. Vai ter que tirar, vai ter que abrir a ferida para poder tirar tudo aquilo. E eu fui. Meu Deus, eu devo ter chorado, eu não sei, né? Porque eu não lembro muito, mas eu devo ter me acabado, né? Vocês estavam mais perto, vocês viram, devia ter visto, não sei. Eu sei que quando eu saí de lá, eu estava só o pó, eu estava meio assim, né? Porque daí eu repousei, eu já acordei nos recados, e eu vi um monte de gente assim. Aí depois olharam para mim, era para te ter ido lá, porque tu vai para a escola também. Eu falei, eu nem sei quem que estava fazendo lá, porque eu estava... E Deus ali, foi como se Jesus me tomasse no colo. E foi muito engraçado, porque um momento antes, na primeira pregação, eu dizia para ele, Senhor, me pega no colo. No sábado, eu pedia muito, Senhor, eu preciso do teu colo. E naquele momento eu senti assim, Jesus me pegando no colo e ele curando assim as feridas. Hoje eu acordei feliz, acordei bem. Eu não conseguia dormir ontem, porque eram tantas coisas que eu precisava tentar colocar. Eu fui dormir mais de meia-noite, hoje 5 horas da manhã eu já estava de pé e eu digo para vocês assim, Deus ele é tão bom que quando ele faz, ele tira assim. Ainda tem coisas, tem machucaduras, tem coisas que precisam ser resolvidas, precisam. Mas hoje eu entendo o que me paralisa. Muitas vezes eu colocava a culpa lá na minha mãe, no abandono, lá no meu pai, lá no fulaninho da igreja que falou isso, falou aquilo, lá naquela pessoa da família. Tirava o peso das minhas costas e jogava a responsabilidade sobre o outro. Mas eu posso dizer para você, não me orgulho? Não me orgulho. Mas aquilo que me travava em nome de Jesus, era eu. E ontem, em nome de Jesus, eu fui libertada. Eu não me perdoava, porque eu não aceitava muitas coisas que eu precisava perdoar e aceitar. Com isso, meus irmãos, eu não quero passar muito. Eu te convido a ficar de pé, para que a gente possa rezar nessa noite. Eu vou pedir para que vocês fiquem de 2 a 2. E a gente possa rezar, pedindo para que o Senhor nos mostre o que tem nos paralisado.
o que tem nos ferido, o que tem nos machucado. Lá na carta de Romanos, capítulo 8, versículo 35, vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. E eu ainda vou além. O que tem te paralisado? O que tem te deixado? O que tem te afastado de sentir esse amor incondicional que Cristo tem por mim e por você? Será que é o meu orgulho, o teu orgulho, a minha vaidade, a tua vaidade? Será que é porque você não quer escutar, não quer olhar para dentro de si e escutar aquilo que o Senhor quer te dizer? Porque eu digo, irmãos, Ele não vai falar aquilo que a gente quer. Pelo contrário. Se a gente pedir paciência, Ele vai dar atitudes para sermos pacientes. Se nós pedirmos forças, eu parei de pedir força, porque Ele vai vir em batalha. Parece que Ele vai dando, né? Eu brincava com um amigo meu, eu falava assim para ele: Jefferson, né? Jefferson, eu acho que... Eu falei, eu tô numa fase, né? A gente falava de videogame, eu falava assim, meu Deus, né? Eu acho que eu tô no chefão, porque tá difícil. Eu falei, eu não consigo passar dessa fase. Não consigo dar um passo além, eu tô paralisada nessa situação. O que tem te paralisado? Quem sabe é um medo, é uma angústia. Quem sabe é algo lá do teu passado. Que tem te paralisado? Se é uma pessoa que você precisa perdoar, irmão, nós estamos aqui na frente de Jesus da misericórdia. Se Ele pode ter misericórdia para conosco, para com nossos pecados, quem somos nós para não ter misericórdia com o irmão? Muitas vezes nós esquecemos que essas mágoas, esses ressentimentos, a gente acha que, eu estou com mágoa, eu estou com ressentimento, o outro está sofrendo. Não, quem está sofrendo é nós. Quem vai ficar doente, quem vai entrar numa depressão, quem vai criar muitas vezes um câncer, não estou jogando praga, isso é comprovado cientificamente. Que a falta de perdão, ela pode te gerar um câncer, ela pode te gerar uma crise de ansiedade, ela pode te gerar uma depressão. Então tome a decisão nessa noite, meu irmão, minha irmã, de perdoar aquela pessoa que te feriu, aquela situação, de se perdoar, dizer, Senhor, hoje eu quero viver o PHN, o por hoje não, Senhor. Só por hoje eu quero estar na Tua presença, Senhor. Só por hoje, Senhor, eu quero ser perdoado. Eu quero ser curado. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se nessa noite aquilo que te trava é um pecado, procure um sacerdote. Michele, eu já procurei, mas eu não senti. Procure de novo. E de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for preciso. E diga até você sentir que você conseguiu ou perdoar aquela pessoa, ou perdoar aquela situação, ou se perdoar. Porque eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele não está nos condenando. Eu pude experimentar isto neste final de semana. Porque, como eu dizia, eu sou fraca, eu sou pecadora. Só eu sei as lutas, as batalhas que eu tenho vivido. Só eu sei as minhas dificuldades. Mas muitas vezes nós vamos diante de Jesus, como eu venho muitas vezes, e coloco uma máscara. Nessa noite eu te convido a arrancar essa máscara diante do Senhor. E te convido a escutar aquilo que o Senhor tem para você. Fique de 2 a 2. Uma pessoa se põe de joelho, a outra vai rezar por você. Não importa se a pessoa é servo, se a pessoa não é serva. Ore do jeito que você sabe. Que nessa noite nós possamos pedir sobre você o batismo no Espírito Santo. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te ilumina.